Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos fazer a leitura do segundo livro dos Macabeus. Estamos agora no capítulo 7. Se você está comigo, lembra aí, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, aqui embaixo você se inscreve no canal, se você ainda não é, e no final faça um comentário aí. Só fazer uma breve observação aqui. Eu tenho percebido que nós temos perdido aí alguns inscritos. A gente estava com quase 630 inscritos e agora estamos com 623. Então perdemos aí 7 praticamente, né? Então, se você por um acaso clicou errado aí, se desinscreveu do canal, por favor, clica de novo aí e tem que aparecer para você assim inscrito. Se tiver aparecido inscrito, tá tudo certo. Se tiver aparecendo inscrever-se, clica, que vai aparecer inscrito e você vai estar de volta inscrito no canal. Capítulo 7 do segundo livro dos Macabeus. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe e que o rei, por meio de golpes de azorrage e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa sertã e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara primeiro e depois que lhe arrancassem a pele da cabeça, que lhe cortassem também as extremidades, tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo na sertã. Enquanto o vapor da panela se espalhava em profusão, os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações. Ele terá compaixão de seus servos. Morto desse modo o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe depois: comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: não, no idioma de seu país. E padeceu então os mesmos tormentos do primeiro. Prestes a dar o último suspiro, disse ele: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, se morrermos por fidelidade às suas leis. Após este, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Pronunciou em seguida estas nobres palavras: do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que rodeavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E este disse, quando estava a ponto de expirar: é uma sorte desejável perecer pela mão humana com a esperança de que Deus nos ressuscite, mas, para ti, certamente não haverá ressurreição para a vida. Arrastaram em seguida o quinto e torturaram-no. Mas ele, encarando o rei, lhe disse: ainda que mortal, tens poder sobre os homens, e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo é abandonado por Deus. Espera, verás que o grande é a sua potência, e como ele te castigará a ti e a tua raça. Após este, fizeram achegar-se o sexto, que disse antes de morrer: não te iludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos, porque pecamos contra nosso Deus, e em consequência recebemos estes flagelos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune, após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe, que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e os suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um no seu idioma materno e, cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil,
ela realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes ao meu seio, porque não fui eu quem vos deu nem a alma, nem a vida, e nem fui eu mesma quem ajuntou vossos membros. Mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos por amor às suas leis. Receando, todavia, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz, se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não deu importância alguma, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse a sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhes na língua materna: Meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem. Tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: Que estais a esperar? Não atenderei às ordens do rei. Eu obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás à mão de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E se para nos punir e corrigir, o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho, pelo julgamento de Deus. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida em defesa às leis de nossos pais, e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo, oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças neles o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso, que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem purificado de toda a mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Terminamos aqui nossa narração concernente aos banquetes rituais e a estas atrozes perseguições. Capítulo 8. Judas, apelidado Macabeu, e seus companheiros penetravam secretamente nas aldeias e convocavam seus parentes, arrastando consigo todos os que se haviam mantido fiéis ao judaísmo, formaram um grupo de aproximadamente 6.000 homens. Suplicavam ao Senhor que olhasse para o povo, desdenhado por todos, que se compadecesse do templo profanado pelos ímpios, que tivesse compaixão da cidade devastada, perto de ser reduzida ao nível do solo, que escutasse a voz do sangue derramado que a ele clamava, que se lembrasse da desumana carnificina de meninos inocentes e que vingasse também as blasfêmias proferidas contra seu nome. Judas tornou-se o chefe da tropa e os gentios
viram-se incapazes de resistir-lhe, porque a cólera de Deus tinha se convertido em misericórdia. Atacava de improviso as cidades e aldeias e as incendiava, ocupava as posições favoráveis, de onde afugentava não poucos de seus inimigos. Era principalmente à noite que ele empreendia essas expedições, e a fama de seu valor espalhava-se por toda a parte. Vendo Judas progredir dia a dia e alcançar sempre frequentes vitórias, Filipe escreveu ao governador da Celecília e da Fenícia, Ptolomeu, e pediu-lhe auxílio para defender os interesses do rei. Imediatamente este designou Nicanor, um dos primeiros amigos do rei e filho de Patroclo, e o enviou à frente de uns 20.000 homens de todas as nações para exterminar toda a raça judia. Agregou a ele Górgias, general perito em assuntos de guerra. Nicanor esperava obter, com a venda dos judeus que fossem aprisionados, os 2.000 talentos que o rei devia como tributo aos romanos. Enviou sem perda de tempo às cidades da costa o convite para que viessem comprar judeus, prometendo entregar 90 escravos por 1 talento, mas não suspeitava então de que o castigo do Todo-Poderoso iria cair sobre ele. A notícia do avanço de Nicanor chegou a Judas, o qual informou aos seus da chegada dos inimigos. Num relance, os que tinham medo ou não tinham confiança na justiça de Deus fugiram e dispersaram-se. Outros venderam seus pertences, suplicando ao Senhor que os livrasse do ímpio Nicanor, que os havia vendido antes mesmo de tê-los em mãos. Se não por eles, que o fizesse ao menos em consideração às alianças estabelecidas com seus pais, e porque seu santo e sublime nome tinha sido invocado sobre eles. Macabeu reuniu então ao redor de si seus homens, em número de 6.000, exortou-os a não se deixar intimidar pelos inimigos, nem temerem essa massa de gentios que vinha injustamente contra eles, e que combatessem com valentia. Que pensassem na indigna profanação infligida por eles no templo, na humilhação imposta à cidade devastada e na ruína das tradições de seus antepassados. Eles confiam, dizia ele, nas suas armas e na sua audácia, mas nós colocamos nossa segurança no Deus Todo-Poderoso, que pode, com um só leve aceno, desbaratar tanto os que nos atacam como o universo inteiro. Lembrou-lhes no passado o caso da proteção divina, como, por exemplo, do exército de Senaqueribe. Haviam perecido 180.000 homens. E na batalha contra os Gálatas em Babilônia, 8.000 judeus tiveram de lutar ao lado de 4.000 macedônios. Como estes se achavam numa situação crítica, os 8.000 judeus massacraram 120.000 inimigos, por causa do socorro que lhes foi dado do céu, e alcançaram um vasto despojo. Após ter reconfortado seus companheiros e tê-los preparado a morrer pelas leis e pela pátria, dividiu o exército em 4 corpos, colocando à frente destes seus irmãos Simão, José e Jonatas, como também Eleazar, cada qual chefiando 1.500 homens. Apenas terminada a leitura do livro santo e dada a senha, socorro de Deus, ele mesmo pôs-se à frente do primeiro corpo e travou a batalha contra Nicanor. O Todo-Poderoso combatia com eles, massacraram mais de 9.000 inimigos, feriram e mutilaram a maior parte dos soldados de Nicanor e os puseram em fuga. Apoderaram-se também do dinheiro dos que tinham vindo para comprá-los e perseguiram por muito tempo os vencidos, mas tiveram que desistir, impedidos pelo tempo, porque era véspera de sábado e isso os impedia de prosseguir. Recolheram as armas, arrebataram os despojos dos inimigos e chegaram assim ao sábado, bendizendo o Senhor à porfia e glorificando-o por havê-los livrado nesse dia, prenunciando a alvorada de sua misericórdia. Passado o sábado, eles reservaram uma parte dos espólios para os que haviam sofrido com a perseguição, as viúvas e os órfãos, e dividiram o resto entre eles e seus filhos. Feito isto, rezaram ao Senhor em comum,
suplicando misericórdia e reconciliação completa com seus servos. Nos diferentes combates com os soldados de Timóteo e de Báquides, eles mataram mais de 20.000 e tornaram-se senhores absolutos de várias praças fortes. A abundante presa dividiram-na em 2 partes iguais, uma para si mesmos, outra para os perseguidos, as mulheres, os órfãos e mesmo os anciãos. As armas que eles haviam recolhido foram colocadas diligentemente em lugares seguros e levaram a Jerusalém os demais despojos. Mataram o chefe dos guardas de Timóteo, um dos homens mais perversos que havia feito muito mal aos judeus. Quando celebraram a festa da vitória em Jerusalém, queimaram dentro de uma pequena casa onde se havia refugiado Calístenes e os que haviam incendiado as portas do templo, infligindo-lhes assim o justo castigo de seu sacrilégio. O tríplice celerado Nicanor, que fizera vir 1000 negociantes para vender-lhes aos judeus, humilhado, graças a Deus, por aqueles que ele desprezava profanamente, despojou-se da vestidura de honra e, atravessando o interior do país sozinho como um fugitivo, chegou a Antioquia, feliz por ainda ter podido escapar ao desastre do seu exército. E ele, que tinha prometido pagar o tributo aos romanos com o dinheiro que tiraria da venda dos cativos de Jerusalém, publicou que os judeus possuíam um protetor e que se tornavam invulneráveis quando observavam as leis estabelecidas por ele. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura desses 2 capítulos até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e fazer o seu comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!